Oiê! Olha eu aqui outra vez. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo sob controle, né? Graças a Deus. Estamos aqui mais um vídeo com o nosso dedinho de prosa. Que seja uma prosa proveitosa. Tá bom? E que a paz, o amor, a caridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Quem crê diz amém, quem não crê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então tá bom. Então é isso, vamos que vamos para mais uma conversa, né? E como eu sempre digo a vocês, eu quando sento aqui para gravar o vídeo, eu tenho alguma coisa assim, né, na mente e depois eu vou e no finalzinho ou no meio, né, da prosa que eu vou entrar no assunto. É orgânico, nada preparado e eu vou sentindo, né, uma inspiração e vou falando, beleza? E muita gente me comenta, né, concorda, muita gente, pouquíssimas não concorda. Então neste vídeo que eu fiz lá do Carlos Reinar, pode ver lá, tem muitos comentários de muita gente que eu nunca nem vi aqui, né? O vídeo, vocês veem como que fazer polêmica, falar de assuntos polêmicos da audiência, né? Pode ir lá ver. Tava pelo menos 1.500 views, eu não sei quanto tá agora, né? Então, muita gente que eu não conhecia, né? Então, para se fazer vídeos, né? Você tem que realmente fazer isto, lançar mão de uma polêmica, né? Fazer uma chamada e aí o povo se interessa. Agora, quando é a nossa conversa aqui, né? Nossa conversinha não, é pejorativo. Nossa conversa, nossa prosa aqui, rotineira, né? É sempre a nossa galerinha aqui, né? A nossa comunidade cristã do YouTube. Então teve um comentário lá, inclusive bem longo, né? E ele... Geralmente os comentários, né, do povo lá do templo é para fazer o quê? Fazer a tua cabeça, colocar versículos, né, para você voltar para o templo. E ele dizia, entre outras coisas, para mim também voltar, né, que eu já também estava um pouco velha, né, e que aquelas coisas, cuspiu no prato que comeu, né, aquelas coisas todas, né. Então eu acho que esse povo, eles não entenderam ainda qual é o posicionamento e a função da crítica. Não entenderam nada. Tudo rebate com versículos, com textos, né, que eles aprenderam, que nem papagaio, né, ao longo dos anos. E por mais que muitos aqui expliquem e colocam, né, textos, eles fazem ouvido de mercador. Eles querem que você volte para o templo. Então, meu querido, eu não guardei seu nome, nem vou falar, né? Porque em tempos de YouTube, né? Onde tudo, né? Gera processo, gera isso, gera aquilo. Eu também não vou ficar querendo rebater, né? Mas é para você e para muitos outros, né?
que ainda não entenderam qual é o propósito dos ditos críticos. É exatamente isso. Por que que nós pegamos só no pé de lá? Porque foi de lá que nós viemos. É lá que nós conhecemos. Se bem que se você dar uma volta na internet, você vai ver que todas existem dissidentes. Todas as denominações, todas. Há os que estão se levantando contra, né? Acusando, colocando as coisas no ventilador, né? Para não dizer a palavra M, né? E ninguém mais vai ficar calado. Ninguém. Por que que nós saímos de lá? Eu, pelo menos, fui uma CCBista, eu fui. Embora eu fui criada até os 14 anos, fui na igreja, recitei os salmos lá, né? Aí não fui mais, embora minha mãe, meu pai eram da congregação, depois fui para o mundo, entre aspas, minha mãe sempre puxando o breque de mão. Não quer ir para a igreja? Não vai, mas também não vai aqui, não vai ali, não vai ali. E foi assim que aconteceu. Eu já contei em outros vídeos. Me casei, tive 4 filhos, me separei, vivi uma vida maravilhosa. Deus sempre foi comigo, sempre me abençoou, material e espiritual. Aí depois fui, como eu já contei, fui mexer com coisas ocultas, porque eu nunca me conformei, né, com aquilo que me era pregado ali, né? E depois, glórias a Deus, tive uma experiência maravilhosa que não foi no templo, tá? Que eu já contei lá atrás. E nunca mais também mexi com essas coisas, parei. E quando eu fiz 50 anos, né? Mais ou menos isso, fui para o caminho. Aí o que eu fiz? Como eu fui de uma família de crentes que escondia a televisão dentro do guarda-roupa, ia pra praia, bebia seu vinhozinho, eram palmeirenses roxos, não ficavam ali só falando em prova, em diabo, e toda hora aquelas palavras, né? Quando eu fui para o caminho, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Como eu mexi com as coisas ocultas, né? Todo mundo já sabe aqui, né? Tarô, astrologia, numerologia. Eu queria entender a parte espiritual da igreja. Então eu fiz uma coisa errada. Eu comecei a andar com os profetas, os lunáticos. Aqueles que saem da igreja, né? E vai para as casas e oram até 2, 3 horas da manhã, como eu já disse aqui, e vê Davi, vê Moisés, e vê o céu se abrindo, e vê isso, e vê aquilo, né? Eu falava, bom, eu creio nas coisas espirituais, eu creio no bem e no mal, eu creio na dualidade da vida. Então, eu quero fazer como a coisa certa, como alguns que eu conhecia, né? Que os meus lá, né? De dentro do templo, achavam errado. E eles estavam certos, porque eles retiam o que era bom, né? Nunca deram trabalho para ministério, nunca foram chamados em quartinho, sempre cuidaram da vida deles, sempre trabalharam, buscaram, tiveram prejuízos, tiveram sucesso, né? Na sua vida material. Não foi como muitos, né, que fica esperando, né? Você pode ver os 10% que tem na igreja bem-sucedidos são quem? Os que correram atrás, né? Estudaram, fizeram negócios e foram. Agora, aqueles que ficam ali, né, como a igreja prega, né, que vai preparar tudo, eu já contei vários testemunhos aqui, acho que eu vou retomar contando, né?
de gente que envelhece, nunca comprou um terreno, nunca comprou uma casa, nunca se aventurou a fazer nada, porque ele acreditava literalmente que Deus ia preparar para ele. Alguém ia chegar na casa dele, né, ou dela, e falava assim: olha, tá aqui a chave da sua casa, tá aqui a chave do seu carro. Eu abri um negócio, agora só você tocar. Se bem que nem competência tinham, né? Então eles acreditaram nisso. E aí o que eles ficam? O dia inteiro, anos e anos, falando o quê? Em prova e pondo a culpa no outro, isso e aquilo e aquele outro, não prosperam nem material, nem espiritual, né? Repetindo que nem um papagaio, né? Então, eu fiz a coisa errada, eu me acompanhei com esse povo. Olha, saía da igreja, ai, vai ter uma oração na casa do irmão tal, lá ia eu. Ai, você não quer participar do grupo de visita? Lá ia eu. Ai, vamos fazer culto na cadeia? Lá ia eu. Aquela sede, aquela vontade, aquele primeiro amor, né? De servir, de se achar que eu já estava no caminho, então eu fazendo estas coisas, eu era santa, eu já era escolhida, eu já estava salva. Só que não. Tá lá em Efésios 2, né? A salvação vem pela graça e pela fé, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie das obras. Olha, Senhor, ó, tá vendo? Olha, eu tô aqui, viu? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Fiz a coisa totalmente errada e propaguei como todos eles estão propagando aí. Nossa, eu enchia o saco das minhas amigas, das pessoas, dos próprios crentes, né? Para vocês terem ideia, dos próprios crentes da minha família não me suportarem, quão insuportável eu era. Porque eu era salvo, né? Eu lançava no rosto deles tudo aquilo que eu sabia. Que eles escondiam a televisão dentro do guarda-roupa, que não era para ir para a praia, mas eles iam. E, enfim, tudo aquilo. Mas eu não. Eu estava agora junto com quem? Com os profetas, com os lunáticos. E eu queria ser como eles, direta para o céu. Fiz totalmente o caminho inverso. E aí, falei não. Comecei a analisar, né? Deus me deu sabedoria, me deu inteligência. E eu fiz aquilo, né? Me fiz um deles para estar com eles. E estando com eles é que eu percebi que tudo aquilo é, para muitos, meu Deus do céu, fingimento da cabeça, emocional, né? Vejam, eles ouviam lá no templo, mas eles queriam fazer tipo uma irmandade paralela. Todas têm, né? Sabia? Um paralelo, principalmente quando o culto não era aqueles culto bombástico, pula-pula, né? E o irmão tá falando lá na frente, e ele, aquela histeria coletiva, aquele barulho, ninguém escuta o que o pregador está falando e eles acham que ele está falando alguma coisa boa. Então vamos, né? Emocional, né? Pura emoção. E aí, quando o culto era um culto que alguém atendia, né? Com sabedoria, com sobriedade, firmado no texto, não ficava inventando moda, não queria que a igreja, sabe assim, os cantores quando tá num show, canta, e tem aqueles também que fica, ai, porque me ajuda nessa palavra, e porque me ajuda na comunhão, né? Ele se perde, então ele fica, né? Aí a igreja, aí que a igreja pega fogo, né? Aí quando o culto era assim, eu gostava. Aí
Eles iam lá fora, fazia rodinha, eu era novata, né? Aí me convidavam, a irmã viu hoje o culto, né? Isso eu sabia, quando foi esse irmão aí que levantou, eu já sabia que ia ser assim. Mas agora nós vamos ir na casa de fulano, de Beltrano, e lá eu ia. E aí que foi o meu erro. E aí eu convivi como eu era comerciante na cidade, tinha mais essa agravante. Eu participava das orações, das visitas, e aí depois, né, vinha um vizinho, vinha um outro, né, uma outra pessoa e contava algumas coisinhas bem desagradável, né? Que não ficava bem para um profeta, mas como todos nós somos errantes, todos nós erramos, né? Eu não estou atirando pedra em ninguém. Então é por isso que eu estou fora. Porque eu não fui aquela das 7h25, que saía 7h25 e quando já cantava, sabe quando já começa, já tira o véu, já põe na bolsa e rapa, né? Para nem ficar saudando muita gente, né? Pega seu carrão, vai embora para casa, não. Eu quis interagir dentro da minha comunidade. E eu percebi que havia muito fingimento, muita falsidade, muita gente lunática, papagaia que só repetia as mesmas coisas anos e anos e anos. E aí esta parte já está, né, já ficou clara. E aí vem a outra parte que comecei a analisar que preconceito, a idolatria que tanto falaram, né? Lá é isso, lá é aquilo, tal igreja é isso, tal igreja é aquilo. E a pior, né? Usurparam o mártir, o martírio da cruz. Usurparam para eles. Eles se acham o caminho da graça, o caminho da salvação. E aí caiu como uma luva, porque sou buscadora, que é a graça, né? Efésios, que eu já li lá atrás. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela graça, pela fé, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, príncipe da paz, que desceu a esta baixa terra, que suportou todas as misérias humanas e que cumpriu na cruz para salvar a todos nós. Desta igreja, daquela igreja, daqueles outros que praticam outras coisas, não é da nossa conta. Se lá é assim, se lá é assado. Aí o que aconteceu? Eles usurparam a graça de Deus. E eles chamam o templo, um povo zeloso de boas obras, que só lá é o caminho da salvação. Entenderam agora? Ficou claro? Tá claro, meu querido irmão? E outra coisa, como eu escrevi lá para ele, conserva a paz, fica na paz. Se você continua achando que lá é a graça, que só lá é a salvação, conserva a paz, fique lá. Entendeu? Se você realmente se acha melhor que o outro, se você realmente se acha porque você vai 3 vezes por semana numa denominação, você já está contra, né, esse versículo. A graça, ela foi dada por Jesus Cristo e ela vem pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas se você acha que é assim, que assim seja. Beleza? Então é isso.
Por que que todos estão falando e lendo textos e examinando a palavra? E está lá também escrito nos bereanos. Quando Paulo estava pregando, os bereanos ficavam com o livro aberto, né? A palavra, para ver se ele estava falando certo ou errado. E eles contestavam na hora ali, ó, ao vivo. Tipo assim, o irmão está pregando lá, que devia ser assim, né? E vai chegar um tempo que vai ser assim, vocês vão ver, pode esperar. O povo já está se revoltando. Vocês só estão se apegando nos críticos aqui, né? Mas tem N vídeos já na internet de irmãos e de irmãs que se levantam no meio de um culto, que proíbe de um irmão ir atender o culto porque sabe disso, porque sabe daquilo. E vai chegar esse dia que ele vai subir todo pomposo, né? E alguém do meio da igreja vai se levantar e vai lançar no rosto dele para ele: você não vai pregar aqui não, porque você é isso, 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 isso. E vai chegar este dia. Como está em várias igrejas, e vocês estão vendo. Então vocês se regozijam, né? Vocês lembram uma tal de Isa Reis? Pregava contra as mulheres que punham um brinquinho, que tinha um anelzinho, contra as roupas, e ficou famosa, e ficou rica, isso e aquilo. Fez, né? Não estamos jogando pedra nela, ela se julgava santa. Quem vê os vídeos dela no começo vai ver que realmente ela estava de um puro e sincero coração querendo pregar a palavra. Mas os caminhos, né? Porque todos nós somos frágeis humanos, miseráveis. Pintou o clima entre ela e um presbítero e outros presbíteros também, e ela pecou. E ela teve uma criança e ela nem sabe de quem era a criança, né? De tantos, né, que ela repassou. Um jogou a peteca, feio, né? Então, pensa que ela ligou? Não, ela não ligou. O marido dela também era pastor, pode procurar aí. Pensa que ela ligou? Eles mandaram, né, os próprios presbíteros, ela para a Europa. E ela pensa que ela está ligando, ela se deu uma boa recalchutagem, ela posta vídeos ainda, toda maravilhosa, cabelinho curto, gozando das benesses, né, que o presbítero está financiando ela, e ela está lá na Europa, talvez em Portugal, talvez aqui que ninguém a conheça, pregando a palavra. Tá bom? Há de chegar esse tempo dessas igrejas milionárias, de aviões, disso, daquilo, já estão quebrando. Há de chegar esse dia que eles não vão ter como pagar esses aluguéis, que todo mundo vai abrir os olhos, não vão ficar dando dízimos para eles. Há de chegar esse dia. E há de chegar esse dia também na graça maravilhosa. Que todo mundo acha que lá é diferente. Não, aqui não. Aqui não tem dízimo, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Só que não, né? A gente tá sabendo, né? Que a presidência lá tá fazendo. Isso aí já tá todo mundo. Só que eles acham certo. Eles acham certo. Então continue. Só tô dando essa explanação aqui para responder para esse meu querido irmão que fez um textão para mim, que eu já estou idosa, que eu devia fazer como Carlos Reinari e voltar atrás para o templo. Meu querido, eu não sou papagaio não, que nem você, que acha que tá lá há tantos anos. Eu fui conhecer muitas coisas, lícitas e ilícitas, e posso te dizer, tem muita coisa braba, tem trevas, muitas. E tá escrito lá, as hostes celestiais da maldade. Aqui e agora, ó, ao meu redor, ouvindo tudo que eu tô falando. E ai de mim e ai de você, se você não orar e não vigiar. Tá bom? Ai de nós.
Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos alcance no dia da tua vida. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer.